Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Nós estamos aqui nesse dia de hoje, vamos receber um convidado muito especial ali nos bastidores. Ele estava mostrando para mim as minhas inscrições na Federação Paulista. Já estou dando aqui já um spoiler para vocês. E que alegria, Dr. Carlos, 21º episódio. E quem diria, hein, rapaz, quantas histórias, quantos conteúdos de valor, de muita entrega. Até porque nós prezamos por isso, não é verdade? Sim. Nós queremos entregar para o nosso público informações relevantes, histórias impactantes de superação. E cada dia que passa, cada episódio, cada convidado, a gente vai elevando cada vez mais a régua do nosso podcast, né? Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo. Daqui a pouco eu falo quem é o nosso entrevistado. E realmente é o 21º. Muitas pessoas já foram entrevistadas e eu tenho certeza que o entrevistado de hoje vai agregar muito valor a você. E nós também aprendemos muito com os nossos entrevistados. Demais. Esse entrevistado estava falando para nós ali nos bastidores que ele assistiu o primeiro episódio. E que desafio esse primeiro episódio, hein? Pra mim, né? Eu lembro que você estava, mas você estava nervoso, suava, meu Deus do céu. Eu falei, calma que vai dar tudo certo. E deu certo. Deu muito certo. E cada dia nós estamos aí se aprimorando, aprendendo. E hoje eu não vou falar para você apresentar esse convidado. Vou deixar eu mesmo, vou dar o passe e eu mesmo vou fazer o gol. Pode ser? Tá com você, a bola tá com você. Porque esse convidado aqui, além de ser especial, ele é professor também. Ele é mestre em Direito Desportivo. Atenção você que está querendo ingressar no Direito Desportivo, você que é um estudante do Direito, não sabe como, hoje é a oportunidade que você terá para aprender como você se insere dentro do Direito Desportivo. Ele é presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo. Ele também foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Eu acho que eu vou parar o currículo aqui, Ricardo, porque senão vai acabar o podcast e o currículo dele não vai ter fim. Eu estou falando do Dr. Gustavo Delbin. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que os seus ensinamentos vão agregar muito valor, não só para nós, mas principalmente para aqueles que estão nos assistindo, porque o nosso podcast ele é educacional e direcional. Educar e direcionar os atletas desde a base até a alta performance, independente da modalidade esportiva. E nisso inclui também os pais desses atletas e outros profissionais no âmbito esportivo. E aqui nós falamos de 4 pilares: saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Então esses 4 pilares a gente entende que compõem uma pessoa, independente da modalidade que ela exerce. Mas antes da gente entrar literalmente nesse tema, a gente sempre inicia com uma pergunta. Quem é o Gustavo Delbin? Onde o Gustavo Delbin nasceu? Quem são os pais? Qual é a origem do Gustavo Delbin pessoa? Seja muito bem-vindo e obrigado novamente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu fiz minha lição de casa e ouvi várias das apresentações, inclusive do primeiro, mas você não passou para nós não, que você estava nervoso. Fique tranquilo. Tava bem legal, foi muito bacana de ouvir o Ricardo, você interagindo foi bacana demais mesmo, falando de coração. Bom, essa pergunta é muito legal. Gustavo Delbin, então, pinhalense, nasci em Espírito Santo do Pinhal. Minha mãe conheceu meu pai na faculdade de Direito, ela foi fazer Direito lá em Pinhal. Vivi em Pinhal 1 ano só e voltamos aqui, viemos para Jundiaí. Então, eu tenho 51 anos, vivo há 50 em Jundiaí. Então, mais jundiaense, inclusive com título, que isso é muito legal. Reconhecimento legal. De cidadão jundiaense, isso é muito bacana. Então, minha filha é de Jundiaí, minha esposa é de Jundiaí, minha mãe é de Jundiaí, a família da minha mãe toda de Jundiaí. Então, estou em Jundiaí já há 50 anos. Minha formação toda da escola foi lá, então os amigos da escola que permanecem até hoje, ainda vivo na cidade, vou e volto todos os dias, né? Depois de trabalho em São Paulo, mas vou e volto todos os dias já há 17 anos. A faculdade também fiz em Jundiaí, e acho que a situação do esporte sempre teve junto. Na prática, apesar de 30 quilos atrás, eu fazia voleibol, judô, fiz natação, jiu-jitsu.
e jogava futsal. Mas campo era só muito do churrasco, viu, Ricardo? Então, para não oferecer problema para ninguém, eu fazia muito mais a parte do churrasco, ainda era um zagueiro ruim ali. Mas, enfim. Daí, quem é o Gustavo Delbin? Então, formado em Direito na Faculdade de Jundiaí, na Padre Anchieta, 25ª turma. E na faculdade acabei sendo presidente da Atlética. Sempre a gente está na liderança e sempre juntando o esporte com as coisas, né? E naquela época eu já queria direito desportivo, mas era uma cadeira praticamente inexistente no país. Inexistente no país naquela época. Então a gente foi estudar à força, né? Eu não tinha facilidade de ter um podcast, de ter o YouTube para você buscar uma aula, alguma coisa. Então era estudar, eram os livros todos, principalmente meu grande mestre Álvaro Melo Filho, mas tantos outros, né? Marcílio Krieger, o próprio professor Zainag, enfim, tantos outros que nos deram possibilidade de aprender alguma coisa, de uma matéria que na faculdade não existia. Então, a partir disso, na faculdade, depois da Atlética e conhecendo o IBDD, eu não sou um fundador, mas já fui da segunda turma da pós-graduação do IBDD. Então, a primeira era muito difícil, porque era em São Bernardo. Eu teria que ir de Jundiaí para São Bernardo. Esse trânsito não daria certo naquela época. Então, na primeira turma não, mas na segunda turma, que foi junto com a Unip na Paulista, no prédio da Gazeta e depois na Vergueiro, aí era viável, daí consegui fazer a segunda turma da pós-graduação do IBDD. Junto com isso, quando eu saí da faculdade, eu fui convidado a ser diretor adjunto no Paulista de Jundiaí, diretor jurídico adjunto. Então, trabalho completamente voluntário, né? A gente não tinha... não era remunerado para isso, mas enfim, era aquilo que a gente tem muito no futebol, do abnegado que dedica seu tempo para o clube. Então foi minha porta de entrada no esporte, daí do meu esporte de verdade, que é o direito desportivo, né, que é a gestão esportiva. Então daí fiquei no Paulista na época sensacional de vice-campeão paulista em 2004, Copa do Brasil 2005, campeão da Copa do Brasil 2005 e participação na Libertadores. Posso estar errando por um ano, mas acho que é isso. Se não estou enganado, 2005 ou 2006, enfim. Daí então no Paulista fiquei nessas campanhas fantásticas que o Paulista fez naquela época. Vice-campeão paulista, depois campeão da Copa do Brasil, assim, num feito absolutamente hercúleo daquela equipe que conseguiu superar tudo que podia. Jogou contra 7 equipes de Série A de brasileiro naquele ano. Olha só. Né? Jogou contra 7 equipes de Série A. Então, assim, a gente aprendi muito lá. Trabalhei muito lá para a gente poder fazer as coisas a partir de uma experiência você conseguir aprender. É o que eu te falei. A gente não tinha o estudo relacionado àquilo, ainda não existia. Só depois que eu fui buscar aí o IBDD, e daí do IBDD, depois da pós de Direito Desportivo, fiz ESA também, antes da ESA ser um curso de pós-graduação, eu fiz um curso da ESA de extensão e tinha aquele, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, em São Paulo, tinha um concurso de monografias e eu ganhei esse primeiro concurso de monografias. Então, assim, foi sensacional já participar de um livro junto com esses professores todos que eu falei. Pô, isso é encantador, né? Você fica absolutamente entregue e foi isso. A parte do esporte que é legal, e eu ouvi você falando sobre isso, o Denilson também falou, que vocês tinham que ver, ou via o esporte da hora do almoço na Perfeito, TV, ou buscava o jornal. Buscar na banca, é isso mesmo. A minha turma de escola, que é a minha turma de amigos até hoje, a gente sentava no fundão, Ricardo. Então eram uns 15 caras, porra, né, 17 anos de idade, você tá... a gente comprava cada um jornal. Então você tinha Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, Jornal da Tarde, não tinha Lance naquela época, tinha Gazeta Esportiva. A gente comprava, todo mundo comprava o jornal, ia pro fundão e ficava trocando. A gente lia muito, óbvio, né? Obrigatória a leitura do Caderno de Esportes. A Ilustrada da Folha também era disputada, os quadrinhos, ou seja, né, era a parte que a gente... E minha mãe,
chegou um dia para mim e falou, numa bronca, chegou para mim e falou, se você se dedicasse à escola, tanto quanto você se dedica ao time que você torce, que você sabe tudo, que você sabe desde até o roupeiro, o nome vocês sabem, enfim, se você soubesse das coisas que você tem que saber da escola, da sua profissão, que nem você sabe de futebol, que nem você sabe de esporte, você vai ser um grande cara na vida. Mas isso era uma bronca. Pra eu deixar de ler jornal, deixar de acompanhar tanto futebol, para estudar. Para estudar. Né? E daí aquilo ficou na cabeça e evidente que foi excelente essa bronca, porque falou, não, de fato, mas você tem razão, se eu soubesse disso tudo, como eu sei de futebol, então é isso que eu vou fazer. Aproveitar que eu já sei um pouco de futebol e vou fazer isso, seguir isso pra minha vida. Então isso daí... você estava com quantos anos, Gustavo? 17. 17 anos. 17, no terceiro ano colegial. Terceiro ano colegial. E daí, então... Depois disso, né, fui para a faculdade de Direito, que era uma coisa que eu sempre quis também. Da faculdade de Direito, vou buscar essa especialização onde ainda não existia do direito desportivo, estudando e buscando. Cara, assim, teve uma vez que a gente saiu de Jundiaí, você deve conhecer o Eduardo Berol, que é meu parceiro desse começo de carreira aí, a gente foi sócio nesse início, e hoje está no tribunal comigo lá na Federação Paulista de Futebol. Nós pegamos um dia, tinha uma palestra do Zainag em Matão. Então, de Jundiaí até Matão, deu umas 3 horas para ir, umas 3 para voltar, mas nós somos nessa primeira palestra. Fala isso pro Zainag até hoje, ele fala também quando a gente se encontra, de buscar, de ir atrás. A gente tinha que ir, né? Não tinha como você deixar de ir, a gente precisava aprender e nós fomos, enfim. Daí, então, livros e BDD, as palestras todas, OAB, muito legal, foi ter trabalhado como presidente da Comissão do Jovem Advogado, logo que eu me formei também, porque o legal de estudar numa faculdade de interior da sua cidade é que os professores são os juízes da cidade, os melhores advogados, os promotores, então você acaba conhecendo todo mundo. E com isso de conhecer todo mundo, meu professor de constitucional, Gustavo Marissael, era presidente da Ordem em Jundiaí e me chamou para fazer parte da OAB na parte de jovem advogado. Então, cara, assim, sabe, tudo vai se ligando, vamos construindo as coisas junto, né, e enfim. Daí da OAB, por conta disso, o Carlos Miguel Aidar era presidente da OAB em São Paulo e me conheceu ali e tal, e fez uma vaga no escritório dele aqui, no Felsber, na época. Teve uma vaga e ele falou, viu, por que você não vem aqui fazer uma entrevista, tal, não sei o quê? Vim fazer entrevista, cara, moleque do interior, jamais que eu pensei que eu ia trabalhar num escritório gigantesco de São Paulo. Era um escritório maravilhoso, multiservice, assim, full service, né, enfim. Tinha de tudo. Cara, eu vim com medo para a entrevista, mas enfim, acabei passando e vindo para cá. Então, do Paulista Futebol Clube, então nessa situação aí do Paulista, ele me conheceu também porque ele tinha um cliente que estava... tratando com o Paulista e tal, e eu advogando para o Paulista, e ele me conheceu, daí que ele me chamou para trabalhar aqui. Então daí começa, né, trabalhar exclusivamente com direito desportivo. Antes disso eu tinha meu escritório em Jundiaí, que era também, faz o divórcio da Mariazinha, faz a separação, faz alimentos, faz muito trabalhista eu fiz. Foi, acho que meu primeiro grande trabalho no direito foi direito do trabalho. Então você vai, com o escritório próprio, você vai fazendo. Mas daí quando eu venho para cá, para São Paulo, em 2008, venho para o Felsber para trabalhar somente com direito esportivo. Daí de lá para cá, só direito esportivo e gestão esportiva até hoje. O interessante é que eu fiz até uma anotação aqui, Gustavo, que quando você tinha 17 anos, sua mãe te deu uma bronca, mas você acatou como se fosse um conselho. Sim. E esse conselho mudou praticamente toda a rota da sua vida. Foi a sua mãe, foi seu pai? Quem te apresentou também ao esporte, literalmente falando? Cara, o esporte foi a escola. Foi a escola. Eu estudava no Divino, Colégio Divino Salvador, em Jundiaí, que tinha uma situação fantástica no basquete feminino. A Paula jogava lá, a Branca jogava lá, a Magic Paula, né? Até hoje ela é nossa conselheira fiscal na Federação Paulista de Futebol, quando eu falei pro Reinaldo a convidar. Então, assim, você vê de torcedor... A Paula veio para o escritório, para um projeto de lei de incentivo ao esporte. Então eu atende-se normalmente, evidente, um cliente você trata da melhor...
Mas no final da nossa conversa, eu virei para ela e falei, Paula, você sabe que eu te conheço há muitos e muitos anos. Ela falou, não, né? Óbvio, todo mundo conhece a Paula. Eu falei, não, eu bati o bumbo no Elefanáticos quando você jogava no Sica Divino. Putz, e sabe assim, uma coisa sensacional, né? Sem barba, com 15 anos de idade, menos, né? Menos, 14, 13 anos de idade. E daí, pô, isso cria uma coisa, o esporte cria isso, né? Essas amizades para sempre, essas coisas de conhecer gente no mundo inteiro, né, Ricardo? É verdade. Então foi isso, assim, do colégio, então, vendo muito basquete. No colégio eu jogava vôlei, fazia judô. E assim, cara, ficava no colégio o dia todo, né? Então tem isso, né? O colégio tinha a quadra as quadras todas, tinha piscina, então tinha atividade o dia inteiro. Ficava no colégio o dia inteiro, então aí foi a paixão pelo esporte na prática e torcida, evidentemente, de gostar muito de futebol, gostar muito de ver. Foi aí que começa a parte esportiva da vida, digamos. Que legal. Eu observando você se apresentando e falando de toda essa trajetória, como foi esse processo, né? A gente sempre procura pegar alguns insights assim da fala dos nossos convidados, exatamente para poder falar com o nosso público que todo mundo tem um processo, que hoje você é mestre, e isso nós precisamos reconhecer, você é doutor e mestre do direito desportivo, mas você contando a sua trajetória, mostra para as pessoas que hoje, principalmente com o advento da tecnologia, das redes sociais, as pessoas que andam com esse pensamento acelerado, esse consumo de coisas instantâneas e rápidas, fazendo com que muitas dessas pessoas se frustrem nos seus sonhos, na busca da realização do sonho. Você falando, eu tive que dedicar tempo de ler livros. Eu amo leitura. Sou apaixonado por leitura. Gosto disso. Eu ouvi você falar da sua mala de livros. Exato, perfeito. Era assim a minha vida, a minha rotina nos clubes era sempre assim. E eu falo para as pessoas que tudo tem um processo, todo mundo passa por um processo onde as pessoas não têm acesso. Mas quando você chega ali e agora você está no grande cenário, você vira doutor e você vira mestre do direito desportivo, você está dando esses detalhes para as pessoas. E eu gosto de sempre pegar esses detalhes e falar assim, todo mundo precisa dedicar tempo na busca, ou na dedicação para o seu sonho. E isso vai requerer de vocês abdicação de tempo. Vocês vão ter que se fechar em algum lugar, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que dedicar muitas horas para que num futuro vocês consigam realizar isso daí. E você falou assim, olha, eu não tinha um podcast. Olha que coisa incrível que nós estamos levando para as pessoas. Eu também uso esse benefício, porque eu assisto os nossos convidados que a gente entrevista aqui para eu aprender cada vez mais de assuntos que eu não domino. Mas você não tinha o YouTube para buscar tantas informações. Hoje vocês têm tudo isso. Então, parar 1 hora, 1h30, 2 horas, sei lá, 4, eu pararia para ouvir de um assunto que me interessa, que é o meu sonho, para poder aprender com alguém que é uma autoridade nessa área. Doutor Gustavo, qual a dica para essas pessoas que estão nos assistindo e que têm realmente esse sonho e que têm esse interesse para talvez seguir nessa área do direito desportivo, especificamente falando? Ô, Ricardo, eu acho que eu vou só um passinho atrás. A gente tem que pensar numa outra coisa. Hoje existem graduações inteiras feitas online. Então é muito difícil se encontrar uma desculpa para não fazer. É verdade. Então, assim, da nossa equipe lá, todos têm graduação. Porque de alguma forma eles fizeram. Ali, a época da pandemia mudou tudo. Né? A época da pandemia apresentou essa saída para que as pessoas continuassem estudando em casa, e a partir dali se criou a possibilidade de estar numa faculdade presencialmente ou estar acompanhando no online. Então, isso é uma dica que nós não tivemos, oportunidade que nós não tivemos e que existe hoje. Faça, estude, porque é muito importante. Então, a graduação é a primeira. Mas depois disso você vai sair para pós-graduação de Direito Desportivo. Eu, por exemplo, dou aula na PUC do Paraná. Nunca estive lá. Nunca estive na universidade, mas eu faço as aulas daqui, online, daqui do meu computador. E dou um módulo inteiro de contratos desportivos para eles. Uau, então é um exemplo que a gente está falando só, né? Mas assim, tem muitas faculdades e pós-graduações
que são já online, que tem a possibilidade. Daí você falou, eu falei, podcast. A gente fala, cara, quanta gente não faz conteúdo bom no YouTube ou em qualquer outra possibilidade que você tenha de encontrar. As lives que tiveram tão em alta, que hoje ainda existem de algumas matérias específicas, a própria OAB faz algumas coisas nesse sentido de querer divulgar coisas importantes para os advogados, para os estudantes de direito, para os estagiários. Então, assim, quem quer hoje, eu não vou dizer né, quem é mais velho sempre fala, não, na minha época era... Não estou querendo romantizar, não é isso. Não é dizer que hoje existem possibilidades muito mais próximas das pessoas. Uhum. Então, que eles podem se preparar, e é o que você falou, ficaria 4 horas ouvindo. Às vezes o cara está voltando do trabalho no metrô, ele pode pôr ali no ouvido e vai, enfim, cara, vai aprendendo alguma coisa, né? Volta para casa com algum conteúdo. Isso é muito importante. Não é que é só para fazer isso. O cara pode ouvir música, a pessoa pode fazer várias outras tantas coisas. Ler um livro que não seja técnico, que seja para ter prazer lendo. Enfim, pode ver meme, é legal pra caramba. Eu também gosto, né? O conteúdo rápido às vezes é importante pra gente ter um momento de regozijo, de dar risada. Mas tem a oportunidade de ir atrás. Tem a oportunidade de aprender com os mecanismos mais modernos que hoje existem, entendeu? E é interessante porque quando eu decidi fazer uma pós-graduação em Direito Esportivo, também não tinha podcast. E eu morava em Marília, para resumir aqui a história. Então eu saía de Marília para vir para São Paulo, que a pós era ali na Paulista. E você fez federal? Ali junto com o Renato Renatini, com então eu dei aula na sua turma. Então... eu sabia como eu iria chegar, mas não sabia como que eu voltava para Marília. Olha só. Mas tinha um esforço. E hoje, com a tecnologia, com o podcast, é uma baita de uma oportunidade para as pessoas que querem se inserir no âmbito esportivo, que se eu fosse ela, eu também não perderia essa oportunidade. Exatamente. Qual foi a oportunidade que você não deixou escapar quando te deram? Fala assim, opa, essa é a oportunidade para me inserir de cabeça dentro do âmbito esportivo. Cara, foi vir pro Felsberg, foi vir trabalhar em São Paulo, para trabalhar somente com direito desportivo, um escritório gigantesco, assim, maravilhoso. Aquilo que eu te falei, um cara de Jundiaí tinha um próprio escritório e tal, fiquei só ali, depois eu vim para cá, cara, eu tinha um prédio, uma sala na Avenida Paulista, que é uma coisa mais louca do que essa. Né? Então, participar disso foi a grande oportunidade. Nessa época, eu era diretor jurídico da prefeitura de Jundiaí. Então, se eu quisesse ter estabilizado uma situação ali, eu ficaria estável ali, com o meu escritório, com o trabalho na prefeitura e tal. Mas, cara, quando passou essa possibilidade de trabalhar com aquilo que eu queria, foi dedicar a fazer aquilo dar certo, entendeu? Então, essa foi a maior oportunidade de todas. E acho que a segunda, acho que vale falar, foi o mestrado na Espanha. Mestrado de Direito Esportivo, que não tinha mestrado no Brasil ainda, né? Agora tem mestrado de Direito Esportivo na PUC, aqui em São Paulo. Mas eu fui daquela turma de mestrado que putz, ainda era sensacional, porque eram 4 módulos, um em cada lugar, né? Foi Rio de Janeiro, México, na cidade do México, Buenos Aires e Barcelona. Então, assim, foi um grupo, éramos 16 brasileiros na turma, uma turma de 40 pessoas mais ou menos, então 34 de outros países, mas 16 brasileiros. Então a gente fez um grupo também bastante coeso ali, e foi bom demais ter estudado lá para aprender outras coisas, assim. Acho que as oportunidades de trabalho e de estudo, acho que foram as oportunidades que eu nunca deixei escapar e não me arrependo disso. E olhando para a câmera aqui, um conselho que você pode dar para essa pessoa que é estudante e fala assim, poxa, Carlos, Ricardo, Gustavo, eu tô fazendo tudo isso, mas só que eu sou do interior. Como que eu vou ter acesso a palestras? Como que eu vou ter acesso a um curso da federação que às vezes eu não tenho condições? Eu até quero, mas eu não tenho condições. Qual conselho você dá para essa pessoa que está vivenciando isso? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar, de fato, é esse, repetir a questão de aproveite as suas oportunidades aqui, ó.
no celular, no computador, vá atrás, busque aquilo que você quer. E não precisa ser direito desportivo, pode ser, cara, de repente na psicologia você encontra algo que te faz feliz, na nutrição, enfim, na medicina, na engenharia, vai buscar porque tem conteúdo suficiente para fazer. Se você está longe, não existe distância para o computador. Acho que isso é o mais rápido, né? Aí é mais situação, mais fácil. Mas nada disso também supera a questão de estarmos juntos, de trocarmos ideia. Então, o que você disse, cara, o cara tá no interior e tal, eu também tava. Você também tava. Velho, se organizar, entendeu? Em dezembro você já sabe que tem um evento do IBDD com a ASP há 15 anos, que acontece ali no mês de dezembro. A gente não sabe a data certinha ainda, mas você sabe que tem. Se programa para vir. Você vai conhecer pessoas, você vai trocar ideias, entendeu? Então, assim, eu quando comecei a trabalhar com direito desportivo, que volto a dizer, no Paulista não era remunerado, e eu fiz parte de muitos tribunais de justiça desportiva. Porque foi dito para mim que, cara, se você estiver no tribunal, você vai conhecer mais pessoas, as pessoas um dia vão precisar de você ser advogado. Advogado, todo mundo vai precisar um dia. Então se especializa naquilo que você quer, mas conheça efetivamente aquilo. Então assim, cara, fui do tribunal do badminton, do handball, do paralímpico, enfim, mais de 10, mais de 20 ao mesmo tempo, assim, do tênis, do próprio futebol lá no STJD no Rio, do atletismo, eu fui presidente do STJD, que era aqui em São Paulo. Enfim, você se envolver com tudo isso, você se envolve naquilo que você quer fazer. Então você conhece pessoas em todas essas áreas e as pessoas se cruzam, né? As pessoas se encontram. O João, por exemplo, o JG que esteve aqui falando com vocês de doping, eu conheci o João, ele era procurador no handball, eu era auditor. E os casos foram lá, eram no escritório, a gente não tinha uma sede de tribunal, precisava de uma sala emprestada de alguém, de um escritório de alguém, e o escritório aceitou que a gente fizesse. Conheci o João no escritório como procurador, brilhante, aliás. Um grande abraço para o João. E dali você vê que nascem as coisas. Depois disso, ele vai para Brasília, mas eu já tinha ido, eu fui da primeira turma. Eu saio de todos os tribunais por incompatibilidade, porque eu vou para a primeira formação do Tribunal de Justiça Antidoping. Fui da primeira formação, né? Eu, Marcel, que é médico e campeoníssimo no basquete. Bom, enfim, uma turma gigantesca. Luciano Ostins estava no tribunal, Fernanda Bini estava no tribunal. Então a gente sai dos tribunais, que a gente acaba... No atletismo, por exemplo, os grandes casos que a gente tinha no Tribunal do Atletismo eram de doping. Então a gente já estava trabalhando com aquilo, trabalhando em várias modalidades desportivas diferentes e cada tribunal com um tratamento diferente. Eu acho que até o João deve ter dito isso para vocês. Sim. Hoje o doping é especializado. Só um tribunal que só trata disso em qualquer uma das modalidades, olímpicas ou paralímpicas, enfim. Então dali, dessa experiência, eu saio dos tribunais todos, obrigatoriamente, e vou só para ficar lá. E quando eu vou para lá, a gente, nesse começo do doping ali, do Tribunal Antidopagem, ele é muito de se fazer a regra, cara, de fazer regimento interno, de saber como que a gente ia trabalhar dentro do Ministério do Esporte, sabe? Então foi uma coisa de formar, ficamos trabalhando acho que uns 6 meses nisso, com as pessoas que estavam lá, principalmente o pessoal de Brasília, que era advindo de órgãos do Estado, então que não tinha uma formação de direito desportivo que a gente tinha nos tribunais. Então a gente foi para produzir mesmo, para fazer, para consolidar, para fazer a base firme daquilo. E nessa base, no primeiro caso de doping julgado no tribunal, 001, é meu, eu era o relator. Só que eu só fiz esse, porque em seguida, por também incompatibilidade da lei, Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol, eu estava no São Paulo, eu saí de São Paulo, e o Reinaldo me chamou para trabalhar na Federação Paulista de Futebol como vice-presidente de registro, transferência e filiação. Então daí, nesta incompatibilidade legal, mais uma vez, né, não pode ser dirigente esportivo e fazer parte do tribunal, eu saio do Tribunal Antidopagem e daí venho para a Federação.
Que legal, é muito interessante, né? É uma carreira, um processo. É uma coisa ligada, né? E essa é a riqueza que nós queremos levar para as pessoas. E eu concordo com você 100%. Quando você usa o trajeto da sua casa até o seu local de trabalho para você ouvir algum conteúdo interessante, para você dar risada, para você relaxar com uma música. Enfim, eu acho que isso daí eu acho que muita gente faz isso daí. Eu também sou uma delas, eu faço bastante. É muito interessante você falar sobre essa carreira e todos esses processos, porque uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam, e eu falo bastante isso, hoje está muito em moda a gente falar sobre fracasso, sobre você ser um vitorioso, você ser um cara que não consegue romper a bolha e tal. Mas olha só, quando eu comecei a chutar bola, eu estava num bairro pobre da Zona Norte de São Paulo, bem simples hoje. Sempre foi, né, ali. E era ali que eu comecei a dar os primeiros chutes. Então eu tava me apresentando pro pessoal do meu bairro ali, no bairro do Carandiru e tal. Depois eu comecei a me apresentar para as pessoas na vila. Saía do bairro e ia para a vila próxima. Aí eu já conhecia outras pessoas. Era um outro estilo de jogo, era um futsal e tudo. E eu gostava disso também. Só que depois eu comecei a sair do bairro, eu comecei a sair do meu bairro, sair da vila e fui explorar outros bairros longe. Fui conhecendo outras pessoas. E aí essas outras pessoas, é interessante, essas outras pessoas falam assim, cara, você tem talento. Eu acho que você pode chegar longe. Se você realmente se dispor e se dedicar e for focado, né? Você vai chegar lá. Eu comecei a ouvir coisas que no meu bairro, infelizmente, eu não ouvia. Então o que você está falando é uma lição para que muitas pessoas possam entender isso. Você tem um sonho, né? E você precisa se conectar com pessoas e enfrentar e frequentar ambientes onde tem pessoas que já chegaram lá ou pessoas que estão no caminho e que podem te ajudar. É como pegar você pela mão e falar assim, não, vem aqui, acompanha a gente, que se você ficar por aqui, você vai aprender muita coisa. É isso que o podcast e a Vida no Esporte entrega muito. Agora, deixando essa reflexão de lado que eu fiz, conta para nós assim, como foi a experiência de atuar no departamento jurídico do São Paulo. Pô, foi legal demais. Eu, na época, então, estava no escritório, né, no ASBZ, e o Carlos Miguel Aidar acabou assumindo a presidência do São Paulo. E um dos advogados que estava lá saiu, ele precisava de alguém no lugar e eu já trabalhava com ele. Ele falou, então venha para trabalhar aqui no jurídico do São Paulo. Cara, trabalhar em clube olha, guardadas as proporções, tá, Ricardo? Tá. Então, com todo respeito a quem está no campo, mas trabalhar em clube, a pressão da quarta e do domingo é igual para todo mundo. Assim, é muito complicado. Eu estava no Morumbi, embaixo da arquibancada, minha sala. Então a gente sentia no clube o resultado de jogo de quarta e de domingo. Então a gente estava lá internamente, trabalhando no departamento jurídico naquela época, assim, mas sempre fui curioso demais para ficar quieto somente no jurídico. Então a gente acabava fazendo nos dias de jogos o centro de comando de operação junto com o resto do pessoal. Então recebia a polícia militar, acompanhava jogo de lá da câmera junto e veio. Então assim, e dali a gente também conseguia entender muito mais o dia de jogo, a operação do jogo. No jurídico, o São Paulo é um clube que tem um jurídico mais enxuto e que contrata vários outros escritórios. Então a gente acabava só comandando as coisas, né? Fazendo uma coordenação das ações. Então tinha um escritório para trabalhista, um escritório para civil. Nem sei se até hoje é assim, creio até que lá dentro deva ter ainda uma equipe maior, porque eu já saí em 2000 e... quanto foi? Bom, 8 anos atrás. 2017 eu saí de São Paulo. Mas assim, era um trabalho de bastante dedicação e muito profissional.
Isso que era muito importante. A gente tinha uma equipe legal, boa e escritórios muito bons prestando serviço. Então Muito você legal. conseguia fazer, mas trabalhar no jurídico de clube também tem uma outra coisa, né? Ele óbvio que você faz o contrato da volta do Lucas para o clube, Sim. mas você também faz um problema da catraca que caiu em cima do carro do associado. Então você aprende demais. Você faz gestão de crise quase todos os dias, mas você sabendo fazer, você sabendo delegar e tendo contato com todas as pessoas do clube, você acaba fazendo com que aquele convívio seja mais natural e melhor para todo mundo, para o associado, para o torcedor, para os trabalhadores, que são muitos, né? A gente sabe disso, que trabalham internamente no clube, são muitos e muitos e muitos. Então, assim, cara, é uma cidade, né? Uma cidade. O Morumbi ainda é Morumbi, Cotia e Barra Funda. Né? Então, a gente tinha esses 3 núcleos. Eu sempre trabalhei no Morumbi. Assim, mas era fantástico. É um ensinamento de todos os dias, assim. E tem a política de clube também. Que São Paulo tem um conselho gigante e atuante. Então, também esse atendimento aos conselheiros, de estar junto, de poder prestar uma informação, de poder auxiliar nessas questões, várias diretorias. Então, foi muito legal, assim, uma experiência muito boa e gratificante ter trabalhado em São Paulo. Me preparou para muita coisa também. Olha, eu acredito que sim, com certeza, porque, veja bem, enquanto o torcedor está na arquibancada, está vibrando com os gols, está vibrando com a vitória, ou talvez está irritado com o resultado do campo, ele está tendo que fazer a gestão de crise, cara. Olha tanta coisa que ele tem que cuidar, né? Existe algum caso assim marcante nesse período que você possa compartilhar? Puxa, assim, eu acho que o caso, enfim, de marcante até por uma questão até triste, que foi um jogo específico contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, que teve uma queda de um gradil. E algumas pessoas caíram. Então esse foi um caso que a gente teve que atuar muito. Eu estava no centro de comando de operação e assim, para resumir para vocês, a gente acabou indo de ambulância, levar a gente para o hospital, dentro da ambulância, acompanhando e sabe, virar 24 horas no ar para acompanhar e tratar com a polícia que estava ali, né, com a polícia militar, com a polícia civil, que é a doutora Margarete Barreto, que era da época a delegada e que hoje é ouvidora da Federação Paulista de Futebol. Aquele negócio que a gente fala que nunca nós vamos deixar de encontrar as pessoas. Hoje ela é nossa ouvidora, ouvidora não, ela é corregedora na Federação Paulista de Futebol. Então, assim, você tem que fazer a gestão dessa crise, né? Então, é um dia de jogo, você tem que atender aquelas pessoas e depois, óbvio, que tem reflexos jurídicos, que você tem que fazer as defesas, tem que fazer os acordos, enfim, tudo isso. Acho que esse foi um caso marcante na parte ruim. Na parte boa, cara, na parte boa é que tinha show todo mês no Morumbi. E eu trabalhava também ali, então era bom demais, era sensacional. E relaxava um pouquinho. Não, assim, e daí menos... e toda quarta e domingo também assistindo jogos, era muito bom estar nesse ambiente, né? O ambiente do futebol me é muito agradável, assim, então estar ali, conhecer, ver tudo isso é bom demais, é gostoso demais estar nesse ambiente, né? E cara, são as amizades que a gente faz, são as pessoas que a gente conhece. Eu costumo dizer que hoje eu tenho amigos no mundo inteiro, porque você passa a ser torcedor dos seus amigos, né? Você vai ser o cara que vai ter... Pô, para quem você tá torcendo no jogo tal? Cara, eu tô torcendo pro fulano que trabalha no time A, pro ciclano que trabalha no time B. A gente tem isso, de torcer pelo sucesso das pessoas que você tem ligação. Isso é legal demais. Desculpa, mas é que ontem eu respondi exatamente isso. Me fizeram uma pergunta, eu participei de um podcast e me fizeram uma pergunta, o pessoal até falando assim, cara, é incrível como você é bem quisto, né, pelos torcedores, rivais e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, não sou, é uma unanimidade, eu sei disso, mas nunca me destrataram, me desrespeitaram. Eu saindo com a minha família, indo para um restaurante, indo num shopping, eu encontro torcedores de outros times que me abordam e falam sobre isso, né? E me perguntaram, cara, e aí, mas como é que é isso, né? Eu falei assim, cara, para mim é super tranquilo, eu respeito muito a posição do torcedor, sei que ele é muito passional,
Mas se eu falar para você que eu tenho amigos no São Paulo, eu torço por eles, eu quero o bem É isso. deles. E o bem deles é o time ganhando. É isso. Porque eu vivi isso, eu fui do campo, eu joguei isso, e eu sei que quando as coisas no campo fluem e vem resultado, ufa, que legal. Eu O vou ambiente poder, fica todo muito bom, né? fica maravilhoso para todos, né? É. Eu vou poder ir no shopping com a minha família, eu vou poder seguir uma programação que eu programei com a família. Uhum. Aí, poxa, eu tenho amigos no Corinthians, que eu torço para esses amigos de verdade, cara, É que eles isso. vão bem. Como é que eles podem estar bem? O time ganhando. Uhum. E eles vão poder usufruir da família e tal. Isso é bem legal, esse ambiente. Mas você sabe que nem todos acreditam na gente quando a gente fala isso, né, Ricardo? verdade. Mas assim, Não, é uma verdade, é uma realidade. verdade. Você vê, cara, você poder ligar no dia seguinte e falar, pô, que jogo bom ontem, hein? Jogo legal demais, parabéns, foram muito bem e tal. E você sabe do trabalho de cada uma das pessoas. O cara que é da comissão técnica, ele se dedica tanto quanto o cara do jurídico, se dedica tanto quanto o departamento médico, e aí vai. Você tá numa equipe que é muito maior do que aqueles 11 que estão em campo, embora eles sejam os principais. Embora eles sejam as estrelas, a gente sabe que é necessário ter mas assim, muita gente atrás. Eu costumo sempre falar, desculpa, Gustavo, eu costumo sempre falar para as pessoas, o que seria do sol se não houvesse o dia, esse espaço para ele brilhar e reinar? O que seria das estrelas se não houvesse a noite? Eu acho que a vida é assim. O que seria de mim se não fosse as pessoas que me ajudaram nesse processo? Hoje eu posso falar a minha esposa, os meus filhos, a minha família, para que pudesse me receber depois de um campeonato maravilhoso, de um gol importante ou de uma derrota e que eu perdi o gol e que foi decepcionante para nós. Uhum. Ou a perca de um título importante, de me abraçar em casa e de falar, não, vem cá, nós estamos aqui. É isso. Nós estamos aqui no dia bom e também no dia mau. Isso é uma grande verdade. As pessoas acham, não, nós somos rivais, nós somos inimigos. Nós não somos inimigos. Aliás, precisamos um do outro. Precisamos, exatamente essa mensagem. Nós precisamos um dos outros, porque é só assim que a gente vai conseguir encontrar a chance de crescer, de evoluir, de aprender com o outro, até porque para que eu pudesse estar aqui hoje, alguém me ensinou, alguém me incentivou, me encorajou. Falou, não, vai que você tem potencial, mas você vai precisar passar por esses processos aqui, você vai precisar ouvir bastante gente, você vai precisar conversar, você vai ter que ouvir muitos conselhos. Aí me perguntaram assim, como você exerceu, como foi, você se desenvolveu esse lado de liderança seu? Eu falei, cara, para mim, tá? Se existe uma forma melhor de você ser reconhecido como líder, no meu ponto de vista, é pelo exemplo. Pô, não tenha dúvida. Então, para mim, primeiro, eu fazia o que tinha que fazer, e, se necessário, eu falava pro pessoal, olha, vamos fazer desse jeito. Então, eu arrastava pelo exemplo. Para mim, o estilo de liderança eficaz, e pelo menos que eu acho que é o ideal, é esse. É você liderar pelo exemplo, você arrastar pelo exemplo. Então, isso é incrível. Isso é especial. A gente poder realmente falar assim, olha, tá tudo bem. Eu perdi o jogo para você, fiquei chateado. Eu dependo disso. Para que o ambiente fique leve, fique bom para o trabalho, a gente precisa vencer. Mas isso não significa que eu não reconheça que do outro lado teve alguém que está fazendo um trabalho bom e que talvez possa servir até de modelo para eu poder falar, bom, será que eu consigo melhorar alguma coisa olhando o que está sendo feito de bom lá? Isso é bem legal, né? O que você acabou de falar, né? Que é bacana. É a gente ligar, pegar o telefone e falar, poxa, independentemente, parabéns, o trabalho que está sendo feito aí é bem legal. Uma das coisas que a gente também sempre fala e escuta, né? É que o futebol, o esporte, te ensina a derrota, te ensina a saber a derrota, a saber vencer, te ensina a cair, te ensina a levantar. Né? Ele te dá possibilidades, o esporte te dá a possibilidade de você trabalhar em equipe, de conviver com pessoas, de obter resultados bons em conjunto. Cara, isso é muito legal, isso é importante demais. E você vai levar isso para tudo que você fizer na sua vida, para tudo. Se você for médico, você vai ter uma equipe de outros médicos, outros enfermeiros, outras pessoas que estão te ajudando a fazer aquilo. Então, o trabalho em equipe que o esporte dá, trabalha a liderança, trabalha tantas coisas que vão formar a pessoa. E aí a gente fala de formação, a gente vem falar de criança, de adolescente, a gente vem falar do cuidado que tem que ter
com aquele que está ali. Ele é um aprendiz, ele é um estudante, ele é uma pessoa que está ali para ser formada. Isso eu acho legal demais também. Eu costumo dizer, Gustavo, que o esporte é tipo assim, é um palco onde tem a cortina e as pessoas só conseguem enxergar o que está na cortina ali. Mas o que está por detrás da cortina, que são os bastidores, ninguém imagina. E onde tem pressão também, que você acabou de falar. Tipo, a pressão que existe é semelhante a um atleta que está ali dentro das 4 linhas. Como que você faz para ter o seu estado emocional equilibrado no momento da pressão nos bastidores? Porque poucas pessoas sabem o que acontece nos bastidores do esporte. A máquina, como que ela gira? Como que você lidar com essa pressão? Pô, cara, eu posso te falar, bom, da época de São Paulo, falei um pouco, que a gente sentia junto o que acontecia toda quarta e domingo, ali no trabalho de todo mundo, na entrega de todo mundo, numa entrega de um dia de jogo, né? Mas, assim, agora trazendo mais pro presente dentro da federação, cara, assim, a federação vamos poder falar, uma indústria tão grande, cara, ela produz tanta coisa a partir só daquilo ali, que é um jogo de 11 contra 11 num gramado há 100 anos é igual. A gente precisa reinventar isso para atrair pessoas, atrair audiência, para fazer mais dinheiro, para poder dar dinheiro para os clubes, para poder fomentar atletas, para poder formar pessoas, enfim. Mas o trabalho lá, assim, que a gente fala dessa indústria, é segmentado, na verdade, né? Você tem, então, um departamento jurídico, você tem um departamento de marketing, um departamento comercial, você vai ter produção de imagem, você vai ter, cara, é tanta coisa. E na minha parte ali específica de registro e transferência de atletas, assim, eu não sei se vocês têm noção da quantidade de pessoas que a gente atende, né, num ano de registro e transferência. Eu não faço ideia, Ricardo, de verdade. Ano passado, 26 mil atletas. Uau. Óbvio que você não... Pode ser que o Ricardo tenha saído do Santos para o Palmeiras, eu vou contar 2 vezes a mesma pessoa, tá? Sim. Mas, em termos de movimentação, a gente teve 27 mil atos. 27 mil atos, né, desses registros e transferências. Assim, os números da federação são impressionantes, né? Todo mundo pensa em Copinha, Campeonato Paulista da A1 e Campeonato Paulista Feminino. São as nossas 3 grandes competições, mas nós temos outras 22. São 25, o ano passado foram 25 competições realizadas pela Federação Paulista de Futebol, sem falar que todos os jogos de CBF e Conmebol realizados no Brasil, em São Paulo, também são cuidados por nós. Eu estou falando de campeonatos da federação. 25 campeonatos foram realizados ano passado, mais de 5 mil partidas. Foram 5 mil jogos realizados. Então, dividido por 365, você é ótimo de conta, faz aí. Cara, é o que a gente faz. O trabalho da federação é constante o ano todo. Porque quando acaba uma competição agora, do Campeonato Paulista, que acabou muito bem, assim, com números fantásticos de audiência, números maravilhosos de tudo, cara, até de público, de valores envolvidos, de pessoas envolvidas em termos de trabalho, de prestadores de serviço que fazem parte disso, assim, a movimentação que se dá a partir do futebol é gigantesca. Então, assim, além de entregar o Campeonato Paulista, que foi agora, no sábado a gente já tem final da A3. Entendeu? E é importante demais pra gente, porque ela que vai dar acesso a outra, você tem que criar um sistema, e esse sistema tem que estar vinculado numa engrenagem muito bem bonitinha, muito bem certinha, para você gerar mais valor para o seu próprio produto. Então, outra coisa que eu gosto de falar, no próprio licenciamento que a gente faz, hoje para o clube participar do Campeonato Paulista da Série A1, no Paulistão da A2 também, e no próximo ano talvez a gente já consiga levar isso para a A3, ele além de cumprir a classificação desportiva que ele conseguiu uma classificação na competição, ele ainda tem um caderno de quesitos para cumprir, para jogar. E nesses quesitos a gente passa a exigir algumas coisas a mais do clube. Então, para dar um exemplo para vocês do que foi feito no feminino, que a gente se orgulha demais do feminino em São Paulo, são 25 anos já de competição, né? Assim, do Campeonato Brasileiro, isso é super legal de falar. Campeonato Brasileiro,
eu posso me enganar por pouco em termos de números, mas, salvo engano, são 15 competições, com 15 campeonatos brasileiros que já aconteceram. 14 foram vencidos por clubes de São Paulo. Libertadores feminina, da mesma forma. Parece que de 12 realizadas, 10 foram vencidos por clubes paulistas, não é brasileiros, clubes paulistas. Então é uma hegemonia, você com isso, fazendo com que o campeonato se desenvolva, cresça, continue acontecendo, você fomenta o futebol para mulheres. A gente tem que pensar nisso. Uhum. Daqui 2 anos nós temos uma Copa do Mundo no Brasil. É. Então a gente está trabalhando na base, a gente está trabalhando para ter mais competições femininas de base. Não existiam tantas. Hoje você já tem sub-20, você já tem sub-17, você tem festivais para crianças de 15, 13 anos. Então você precisa trabalhar nisso para você ver o futuro acontecer. Não sei se eu respondi a sua pergunta no fim das contas, mas para falar que o nosso trabalho, cara, é o ano inteiro e pensando e desenvolvendo para que a gente veja o futebol ajudando a sociedade a evoluir. Quando você tira uma criança da rua para colocar ela para treinar futebol, praticar um esporte, a ideia é que dentro desta questão do futebol, você tem um acompanhamento educacional, você tem um acompanhamento de uma nutróloga, você tem de uma nutricionista, de uma nutróloga, de um médico, do dentista. Você faça com que aquela criança seja formada. Então, isso também é uma das coisas que a gente sempre gosta de falar. Até posso ver os números exatos depois para vocês, mas mais ou menos isso. Devemos ter hoje 70 clubes com certificado de clube formador no país e 23 são de São Paulo. Quantos clubes? 70? Acho que são 70, mas Tá. me deixa colar. 23, me deixa colar um minuto. 23 são de São Paulo. Ó, tá aqui, vamos lá. Eu pedi os números, minha equipe é sensacional, me passou. Bom, número de filiados. Hoje eu tenho 163 clubes filiados no estado de São Paulo. Então, filiados à Federação Paulista de Futebol, 163 clubes. A gente só lembra dos 16 da Série A1, né, Ricardo? É verdade. CCF. 163. O CCF, eu errei por pouquíssimo. CCF no Brasil são 69 e de São Paulo, clubes paulistas são 23. Eu estou falando para vocês de 27 federações de clubes do país inteiro. Desse país inteiro nosso, são 69 clubes que têm o certificado de clube formador, que têm direitos e deveres por formarem pessoas. Desses 69, 23 estão aqui com a gente. A nossa meta até o ano que vem é que tenhamos 30. E daí o que eu faço para exigir isso do clube, né? Exigir isso da... Cara, o licenciamento é uma forma, um regulamento de competição é outra forma. Ajudar e formar, colocar esses caras para ter ensino específico de supervisor de futebol, por exemplo, é um curso da FPF Academia. O cara vai até lá para aprender a fazer. Ele vai aprender a tratar da base, ele vai aprender a tratar do atleta profissional, ele vai aprender a fazer o dia do jogo. Ele vai aprender a ser supervisor. Não tem faculdade que faça isso. Então, ele era um cara que praticou muito. Nós temos professores que são os caras que trabalharam nos clubes a vida toda e tem outros que se especializaram, trabalharam em outros ambientes. Mas você acaba formando pessoas, profissionalizando aquilo. A partir do momento que você consegue profissionalizar, você consegue fazer mais cobrança. Então, eu posso cobrar, por exemplo, de um clube, metas de ESG. Cara, quando que você pensou que o Santos Futebol Clube tinha medidas ambientais que eles fazem? E fazem. Que o Corinthians ia ter questões de governança que são muito bem aplicáveis e reproduzidas em outros lugares. Podem ser reproduzidos em outros clubes, podem servir de exemplo para outros clubes. O Palmeiras tem um projeto ambiental muito legal também. Os projetos hoje envolvendo as torcidas... como chama? Torcidas organizadas? Não torcida organizada. Torcida específica, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, tem situações tão grandes e boas de atendimento para pessoas que os clubes já realizam, Ricardo. E a gente precisa divulgar isso. Então eu faço no licenciamento, eu peço para eles me mandarem. Tá aqui, ó. Manda pra gente o que você faz aqui. A gente quer divulgar, a gente quer saber. O projeto de excelência da federação, da mesma forma, premia. Tem um programa de excelência da federação, é o clube contra ele mesmo.
ele vai disputar uma medalha de ouro e um prêmio em dinheiro se ele cumprir com todos os requisitos durante o ano todo. E aí entra tudo, cara. Entra tudo. Que projeto que você fez social dentro do seu clube? Como que você divulgou? Você atingiu a comunidade? O ambiente externo do clube foi envolvido? Cara, a gente tem notícias sensacionais nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer dentro da federação, a federação pode envolver os clubes também fazem, envolvem a sociedade, a gente está mudando a partir do futebol. A gente está fazendo com que a sociedade evolua a partir do que a gente faz ali. A partir daquele trabalho que a gente vai pensando e vai fazendo e vai chamando os clubes que são parceiros demais. Os nossos clubes na Federação Paulista são muito parceiros da federação. Então, diferente de outros lugares, a gente trabalha junto. O Reinaldo, ele fala isso sempre. O presidente Reinaldo fala, tá, legal esse projeto. Você já falou com o clube? Já falou com os clubes? Já consultaram os clubes? Eu quero que todos saibam, não tem surpresa para ninguém aqui. Então chama aqui, põe na mesa. Ah, não, nós vamos fazer um projeto de jurídico. Tá bom, eu quero todos os advogados aqui sentados nessa mesa para a gente falar. Ah, o projeto é médico? A comissão médica se reúne toda segunda-feira, tal. Vem aqui e vai falar. Vai consultar as pessoas. A gente não é especialista em tudo. Ninguém é. Ninguém é. Eu não sei nada de medicina. Então eu preciso ouvir quem saiba. Então a partir do momento que você ouve a sua comunidade, ouve as pessoas envolvidas, cara, o projeto dá certo. O projeto cresce. E a gente não precisa nem falar como é bom o Campeonato Paulista, como são bons os campeonatos organizados aqui, em termos de resultado para a torcida, em termos de resultado para o patrocinador, da visibilidade que ele tem, em termos de resultado para os próprios clubes. Então, assim, a gente precisa discutir calendário nesse país, a gente precisa discutir muitas coisas, mas a gente consegue também trabalhar de uma forma profissional e jogar um pouco de responsabilidade para cada um dos departamentos, cada um dos setores, a gente vai evoluir. A gente já evoluiu muito e eu volto a dizer, o futebol feminino mostra isso. Com uma facilidade muito boa de números, né? A gente tem uma coisa de ver isso e que é fantástico, é maravilhoso de se ver. No masculino a gente tem hoje 6 equipes paulistas dentre as 20 melhores do Brasil, cara, no campeonato mais disputado do mundo, né, cara? Que qualquer um ali, você separa 10 que podem ser campeões. Olha que coisa, que a gente tem na mão. Então, assim, eu acho que o futebol é uma ferramenta. A gente tem um holofote em cima da gente, que todo dia você tá na TV, todo dia você tá no jornal, toda hora você tá na internet. Então a gente tem como ser um vetor de coisas boas também. A gente tem como ser um vetor de levar coisas e iniciativas muito boas para a sociedade, não só para o esporte. Sabe, a sociedade pode falar, pô, você viu que o Palmeiras fez o projeto de Mata Atlântica? Pô, não fazia ideia. Daí o Corinthians não vai querer ficar atrás e vai fazer também. E aí a torcida de um, a torcida do outro, o consumidor de um, o consumidor do outro vai querer replicar isso. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, entre aspas, intoxicar pelo bem. A gente precisa levar a boa notícia, boa nova, para que as pessoas tenham boa gestão, inclusive em casa. Não, eu vou separar. A garrafa PET vai para esse lixo, a latinha vai para esse e o lixo comum vai para esse. E é interessante e importante você expor, Gustavo, para as pessoas que estão nos assistindo entender que a Federação Paulista não fica restrita somente aos campeonatos que você citou. Que existe todo um planejamento e vários programas educacionais e social para alcançar aquela pessoa que está na base, aquela pessoa que não tem condições de estar no ambiente onde ela deseja. E dentro desse sistema, existe algum programa para avaliação para uma menina que quer jogar um futebol feminino? Bem lembrado. Existe algum programa, algum planejamento para cuidar da saúde mental e emocional da arbitragem? Excelente. E outra pergunta, existe algum programa para cuidar dos clubes menores, tipo assim, uma Bzinha que hoje dividiu numa A4 numa A5? São 3 perguntas em uma só, porque o Ricardo sempre traz esse levantamento, eu acho muito importante e relevante. O podcast é A Vida no Esporte, mas hoje vamos nichar um pouquinho dentro do futebol, porque mais de 70%, 80%, né, Ricardo, recebe apenas um salário mínimo.
né? Então, quer dizer, sim. poucos atletas recebem acima daquilo que... A gente sempre fala, já que você me lembrou isso daí, eu acho que o grupo de atletas que recebe acima de 500 mil reais, assim, 0,02%, ou seja, é a grande minoria, né? A grande maioria recebe aí um salário mínimo. Para quem sonha com futebol, por exemplo, você estava falando sobre esses programas de fazer com que as pessoas tenham acesso. Eu participei, isso é uma verdade, eu participei de reuniões lá na Federação Paulista enquanto eu era atleta. A Federação Paulista sempre abriu as portas para ouvir os capitães, o que a gente sentia que daria para fazer para melhorar. Levava os treinadores, eu estive com o Dorival Júnior nessa época, lá eu e outros que eram capitães comigo, acho que o Renato também foi, David Braz, enfim. Eu acho isso muito bacana porque quer ouvir os atletas, né? Como você falou, que são as estrelas, né? Que são os protagonistas dessa festa, né? O que vocês estão achando? O que a gente precisa melhorar? Eu acho isso muito, muito legal. Mas é que existe na cabeça da sociedade, ou pelo menos do pai, que vê o filho homem chutando bola, que, olha, você vai ser um jogador de futebol. E que legal, mas... o que você vai oferecer para o seu filho? Você vai simplesmente jogar essa responsabilidade em cima dele? Você vai ter que ser um jogador de futebol para salvar a nossa família, para mudar a nossa realidade financeira? Como é que você acha que pode ser feito isso daí? Não, você precisa educar ele. Você é a maior, eu acredito que a família é a maior classe educadora da sociedade. Eu tenho um projeto social, a gente cuida de mais de 300 crianças. A gente consegue impactar mais de 15 mil famílias. E eu sempre falo desses pilares. O projeto social, que sou eu e o meu time, a minha equipe que trabalha com as crianças que precisam entender a nossa metodologia, o que eles precisam entregar, como eles devem se comportar, e a família, que é uma parte fundamental nisso. A gente cria programas de levar pessoas, psicólogos para falar com os pais. A gente está levando essas crianças que a gente quer saber como eles estão indo na escola. Cada um deles receberam um exemplar do meu livro, porque eu queria que eles entendessem quem é a pessoa que está lá, o que essa pessoa pode ensinar, e se tem alguma coisa na história do Ricardo Oliveira que talvez eles estejam passando, se é alguma coisa semelhante. Poxa, o Ricardo veio de uma situação como essa, a gente está parecendo, parecido com o que a gente está vivendo. Então eu acho isso muito importante para a gente poder realmente contribuir. Você falou algo que é verdade, eu também acredito. O futebol é uma ferramenta muito poderosa de transformação, de mudança. E a gente precisa usar essa ferramenta realmente para levar o bem, para educar, para transformar vidas, para levar sonhos, sim, mas que acima de tudo, olha, cuidado. Porque ao mesmo tempo que o futebol ele é incrível, se você não tiver uma estrutura familiar, eu já vi, e já aconteceu comigo, de ver jogadores, atletas, amigos talentosos se perderem, assim, se envolverem com coisas erradas, porque a família simplesmente não tinha, na verdade, não tinha essa estrutura familiar. Então, é importante a gente entender isso, que a federação também se preocupa com isso. É verdade o que você falou. Eu já fui em premiações e está lá o primeiro colocado, o campeão paulista, e está lá o campeão da Série A2, o da A3. Está todo mundo ali naquele mesmo ambiente, proporcionando essa conexão, essa oportunidade do cara que está jogando lá numa Série A3, por exemplo, está do lado de um cara que é uma estrela da Série A. Que ele se espelha. E que ele se espelha. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é muito importante. Você tocou num assunto e que é importante, depois eu respondo, Carlos, mas só para não perder a deixa aqui. Essa reunião de capitães e treinadores é feita antes da competição. Então, por exemplo, nesse ano nós tivemos o multiball aplicado, né? Então, as 16 bolas espalhadas em volta do campo, o Gandula coloca a bola ali, o atleta pega a bola dali, você ganha tempo de jogo, mas nada disso é feito, me repito, sem que a gente consulte os capitães, sem que a gente consulte os treinadores para saber o que eles que estão ali, que são os protagonistas, que vão fazer aquilo funcionar, saber deles se aquilo é viável. Então, se a gente faz alguma coisa dessa sem ter junto essas pessoas e mais, sem dar treinamento para arbitragem, que vai ter que saber o que acontece ali, ele é a autoridade daquele evento. Ele também tem que saber sobre aquilo. Então, o treinamento também tem que ser dado para ele.
Então, os atletas, os treinadores opinam, aprovam, levamos para o conselho técnico, daí os dirigentes aprovam, opinam, e depois disso, você tem um tempo para fazer com que a arbitragem também seja preparada, com que os gandulas também sejam treinados, para que a gente tenha uma evolução. Então, isso é um exemplo bem legal de uma coisa simples, entre aspas, né? É evidente que envolve muita coisa. Antes eram 6, 7 bolas no campo, agora são 16. Então, você tem quase dobra o número de bolas e que tem um custo, né? É evidente que tem um custo. Mas esse custo vale. É uma aplicação que você faz em cima daquele mesmo esporte de 100 anos, que são 11 contra 11 jogando com uma bola na grama. A gente fez uma evolução esse ano que dá para ver, que a gente consegue medir. Porra, olha o tempo de bola rolando na competição, como é que aumentou. E também a gente não está criando tudo, não. Isso aí a gente viu, foi ver. A Premier League fazia, o Campeonato Alemão fazia, o Campeonato Italiano fazia. Pô, por que não fazer? Por que não adotar no Brasil também e fazer essa evolução? Então, só um exemplo do que foi feito para falar do Ricardo, falando desse conselho que a gente tem com atletas e treinadores. Daí nas suas perguntas. Com relação a uma forma das meninas entrarem no sistema esportivo. Evidente que tem aumentado muito a quantidade de clubes que participam de competições femininas. A gente tem algumas possibilidades, inclusive, do clube não ser nem filiado à federação. A gente criou uma vinculação que esse clube, um projeto social, por exemplo, de meninas lá no interior, quer participar de uma competição, ele tem condição a partir do momento que ele preenche uma vinculação com a Federação Paulista. Então, é uma abertura que a gente faz para poder fomentar o feminino. Aí não, a menina não tem projeto social perto dela, na cidade não tem nada, não tem um time, não tem nada que ela faz. Existe um outro projeto que a gente tem que é muito legal também, que chama Peneira Feminina. Então se organiza uma peneira com meninas acho que até 17 anos, acho que de 14 a 17 anos, se eu não estiver enganado com esse número. Aliás, depois me lembra de corrigir um outro número que eu acabei de ver na cola aqui que eu errei. As meninas então participam dessa peneira e todos os clubes mandam olheiros, treinadores para ali para assistir essa peneira. Então elas todas jogam com um número de camisa, número de peito, né? E aí essas pessoas ali do futebol não têm envolvimento com elas neste treinamento. O treinamento é isolado, eles assistem e depois, quando eles se interessam por tal menina, eles fazem o contato via federação e a gente tem visto que isso dá muito resultado. Porque as meninas querem jogar futebol. Isso é muito legal. Isso é muito importante da gente falar. O futebol de mulheres, o futebol feminino é muito, muito pouco desenvolvido por conta de proibição de lei. A gente sabe desse histórico ruim que nós tivemos no país. Mas que hoje você tem que oferecer possibilidades para que elas tenham a oportunidade. Tendo oportunidade, tem menina da peneira que já foi convocada para alguma seleção de base. Entendeu? Então, assim, você vê que você fazendo, você realizando um projeto, tendo um projeto pronto para apresentar para a sociedade, elas tiveram ali, a partir dali a gente teve uma grande inclusão de pessoas no nosso sistema esportivo a partir dele. Outra coisa que você perguntou foi sobre a arbitragem, os pilares lá, como eles são treinados e preparados. Bom, aqui na Federação Paulista de Futebol nós temos a FPF Academia e temos a EAF. A EAF é a Escola de Arbitragem. E esta escola de arbitragem, ela faz o treinamento para aqueles que querem entrar neste sistema, como árbitros, bandeiras, auxiliares. Hoje também treinamentos para o VAR, que também é uma outra possibilidade que se abriu. Mas eles têm, aqui eles recebem treinamento, tanto físico quanto atendimento de psicóloga que acompanha, inclusive internamente na federação. Eu acho que são hoje 500 árbitros no nosso... posso estar enganado por pouco, mas cerca de 500 árbitros dentro da federados, ali dentro da Federação Paulista de Futebol. Federados é uma palavra antiga, mas enfim, que estão vinculados à Federação Paulista de Futebol, e eles conseguem receber treinamento e essa assessoria em saúde mental, em saúde, em questões até de orientação nutricional, enfim, todas essas possibilidades para atender aquele que também é um atleta, né?
O tanto que um atleta das equipes treina não é a mesma quantidade que um árbitro treina. Às vezes o árbitro tem outra profissão. Mas a ideia é que este departamento também seja cada vez mais profissionalizado. Então você tem árbitros fantásticos que recebem escudos CBF, recebem escudos FIFA, porque se dedicaram inteiramente à questão de se preparar fisicamente, de se preparar mentalmente, de se preparar espiritualmente, de se preparar para aquela grande responsabilidade que é decidir em 1 segundo. Então, assim, esses pilares todos também são uma forma de preparação que a Escola de Arbitragem e a FPF Academia faz, desenvolvendo com os árbitros. E vale também falar muito, que foi muito bacana, o Jovens Árbitros. Teve um projeto Jovens Árbitros esse ano, que formou a turma agora, no começo do ano, uma turma foi formada de jovens árbitros, que eles estavam lá no NAR, recebendo treinamento todos os dias, recebendo uma ajuda de custo para estar dedicado exclusivamente ao projeto. E desses jovens árbitros, você tem árbitros já despontando como árbitros excelentes e auxiliares excelentes que já participaram das competições desse ano. Então, assim, você tem material humano demais e o material humano é preparado. A gente sabe que não tem limite para a evolução das pessoas. Qual foi a terceira? Não a terceira, se existe algum programa para apoiar os clubes da A4 e A5, que é a antiga Bzinha. Ah, sim, vamos lá. Bom, então não é A5, ainda é B, né? Ainda é campeonato, na verdade, Campeonato Paulista Sub-23, que é a divisão da entrada, então, que é o que a gente chamava de B, Campeonato Paulista Sub-23. Então você tem A1, A2, A3 e A4 e a B, que é o Sub-23. Assim, na verdade, o apoio é dado a partir do momento que a federação prepara essas pessoas que estão nessas competições também. Então, da mesma forma que a gente atende o A1, o A2, o A3, o feminino em todas as suas divisões e especialidades, existem cursos e eventos para todos eles, tá? Para todos eles. Então, para todas as 163 equipes filiadas, você tem esse tipo de atendimento. Os campeonatos têm cotas, né, de premiação e cotas de participação. Uma ajuda que a gente pode dizer também é que a federação funciona em todos os departamentos. O Reinaldo costuma falar, não faça nada sem ligar para o jurídico da federação. Não faça nada, fala isso para os clubes, não faça nada sem consultar o nosso departamento médico. Está aqui, eles estão aqui para isso. Então a federação faz também, por exemplo, hoje um projeto de campos, de gramados. Então, hoje na federação tem um engenheiro agrônomo e tem 4 ou 5 estagiários que trabalham com ele visitando todos os clubes para que a gente tenha campos melhores em todos os lugares. Porque não adianta o cara lá do interiorzão que o dono do clube utiliza o engenheiro agrônomo da plantação de cana para fazer, não é a mesma coisa. O jardineiro que corta a grama de jardim não é a mesma coisa do que o cara que vai trabalhar num campo de futebol. É muito específico. Então, essas especificidades, e estou dando um exemplo só, bem simples para a gente entender, essas especificidades todas nós temos. Então, assim, tem um departamento de infraestrutura que vai até o estádio fazer vistoria e falar, não, viu, se você fizer isso aqui é melhor, se você corrigir isso é melhor. Hoje você tem VAR, por exemplo, você tem que ter, tem VAR e tem a captação de imagens feita pelos canais da federação, enfim. A gente precisa ter essa condição de trabalhar, a gente vai aprendendo com o tempo a fazer com que isso tudo exista e tudo isso seja feito também. Então, assim, como que a federação faz? Ela ajuda todo mundo, ela trabalha com todos eles, da A1 até a B, da mesma maneira. Então, da base, do profissional para a base, do masculino, do feminino, a gente trabalha em conjunto para dar condição para que esses clubes continuem evoluindo. Então, assim, exigência no licenciamento. Né? Eu exijo que você tenha o laudo luminotécnico do seu estádio. Eu preciso saber como é que aqui, qual a capacidade de iluminação que você tem aqui. Por quê? Porque eu tenho que ter VAR, porque eu tenho que ter a transmissão, eu tenho que saber como é que aquilo funciona. Então, assim, eu tenho que dar qualidade para a minha transmissão. Então, tudo isso
vinculado a esta assistência, digamos assim, da federação com os clubes. E é interessante, é muito importante, Gustavo, você expor isso daí, porque quando esse clube menor procura a Federação Paulista, ele está dando possibilidade do atleta performar melhor também. Com certeza. Né? Com E um toda dos certeza. nossos pilares é a alta performance, né, Ricardo? Então, Sem sombra de é dúvidas. importante você que está nos acompanhando agora, que está à frente de um clube menor, surgiu uma dúvida, não sabe o que fazer, procura a Federação Paulista, Na que hora. lá está de portas abertas. Na hora. E quando eles sanarem suas dúvidas, você está dando possibilidade para o seu atleta performar melhor. Mas não há dúvida. Né? Um gramado bom, Ricardo, você sabe disso. Um gramado bom faz com que o jogo seja diferente. Aí sim você valoriza cada vez mais a formação daquele atleta. Então não é o cara foi formado no terrão. Cara, ele tem uma habilidade fantástica, mas não é isso que a gente pode entregar. O começo foi ali. Mas ele tem que ter uma possibilidade, material, equipamento para desenvolver-se cada vez melhor e maior, né? Com mais qualidade naquilo que ele está fazendo. Então, assim, a federação está lá exatamente para isso, para ajudar em todos os sentidos. Nós temos hoje profissionais em todas as áreas que vão poder atender o clube e dar para o clube a resposta ideal para cada um dos seus questionamentos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vai ficar à vontade. Aqui é bem educacional e direcional também. É uma pergunta para direcionar, às vezes, pais de atletas ou atletas que estão em dúvida. Exemplo, Gustavo, eu tenho um filho que tem 14 anos, ele está afiliado, federado aqui na federação, mas só que eu vou mudar, vou lá para o Rio de Janeiro. Como que eu faço para desvincular esse vínculo desportivo? É pago, é gratuito, só basta eu ligar? O que eu tenho que fazer? Porque às vezes surgem vários pais que às vezes estão com essa dúvida e não sabem como desvincular, né, esse vínculo que ele tem com esse clube, com a federação, e esse atleta é menor de idade. O que esse pai, esse responsável pode fazer? Existe um artigo no RNR-TAF, no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, que é da CBF, e que autoriza os pais a pedirem este desvínculo com um prazo de 1 semana. Em 7 dias, o clube precisa responder aquilo desvinculando, né, ou, finalizando aquele vínculo do atleta com ele, ou a federação pode fazer isso de ofício. Então, depois de 7 dias, a própria federação faz. É um e-mail do pai, daí vai mandar um e-mail para a federação, lá na comunicação@fpf.org.br, aos cuidados do Departamento de Registro e Transferência. O Departamento de Registro recebe esse e-mail, passa um formulário para que esse pai, essa mãe responsável preencha, o clube é informado e se manifesta sobre isso naquele prazo, independente de como for. Se isso quiser mesmo prosseguir com esse desvínculo, em 7 dias a gente consegue fazer isso, porque é o que está na regra. Quer dizer, uma dica valiosa para quem está querendo resolver esse problema, né, Ricardo? E, por incrível que pareça, já deu 1h20 de podcast. Olha só. Passa muito rápido. Olha só, pensei que eu não ia nem ter como falar alguma coisa que fosse para vocês. Não, tem bastante coisa. A gente está chegando aqui nos nossos momentos finais. Mas o que você faz, Gustavo, para clarear, sabe, relaxar um pouco nesse mundo que a gente vive relacionado ao esporte, querendo não traz pressão? Você tem uma válvula de escape para cuidar da sua saúde mental? Cara, eu acho que diariamente, eu venho para São Paulo há 17 anos, moro em Jundiaí, venho para São Paulo, essa 1 hora de trânsito, essa 1 hora de dirigindo, né, de casa até a federação, da federação até minha casa, faz com que eu tenha paz de espírito e saúde mental. Posso te dizer que neste período sozinho, na ida e na volta, eu consigo baixar um pouco a velocidade, né? Consigo, ouvindo música, ouvindo podcast, pensando, mesmo se for no silêncio. Eu gosto muito de dirigir, então esse acho que é o mecanismo diário de descompressão. Acho que esse período eu aproveito para essa descompressão. Acho que é a melhor coisa que eu faço. Aí, outras coisas que eu faço para descomprimir, ando de Fusca aos finais de semana, né, que você já tinha me falado que tinha visto as fotos do Fusca. O Fusca era um desejo antigo, meu pai teve um Fusca enfim.
E depois disso, então agora comprei um Fusca o ano passado, com ele é um ano mais novo do que eu, mas está muito mais bonito do que eu, porque foi completamente reformado e fez uma harmonização facial no Fusca, ficou sensacional. É uma das coisas também, e óbvio, né, cara, estar com a família nos finais de semana e chegar em casa à noite e conversar com a esposa, cara, sair, tomar um vinho, tomar uma cerveja, ouvir música, acho que essas coisas são boas para a gente liberar um pouco o estresse da pressão do nosso trabalho. Legal. Ricardo, Estamos chegando, né, nesse final aqui de podcast. Eu gostaria de te perguntar, Gustavo, se tem algum assunto que talvez você não respondeu e que você gostaria de compartilhar com o nosso público. Eu abro esse espaço para você ficar à vontade. Legal. Cara, assim, falando do Gustavo pessoa, que eu sei que nós temos esse pilar aqui, cara, é óbvio que uma oração, uma visão de religião e de se ligar a Deus é muito importante também, evidente. Então, eu sou espírita e rezar e orar e fazer esta conversa com Deus, eu acho que é importante demais. Como daí na parte profissional, volto a repetir para as pessoas que estão nos acompanhando, para os pais, para as próprias crianças, adolescentes, para os atletas profissionais e não profissionais. Dedicação, Ricardo. Eu acho que aquele que quer fazer, Carlos, consegue fazer. Mesmo diante de dificuldades, você precisa sempre pensar que você consegue superar, né? Você veio para esse mundo com uma missão, e essa missão você tem que cumprir aquela que você determina para você mesmo. Então, aquela dificuldade que você falou, eu tava lá em Marília, mas eu vinha para aula de sábado aqui na Paulista, mas não sabia como ia voltar, enfim. Mas, cara, você fez e você superou. Ricardo, a situação do atleta que se dedica todos os dias da vida para cumprir com aquela meta de conseguir ser melhor do que outros até, né? Necessária essa disputa, né? Porque você falou, quem vence é bem melhor, bem mais visto. Isso é para todo mundo, isso é para a carreira de cada um. Então, um bom advogado é aquele que consegue passar para o seu cliente a melhor solução para aquele problema. Então, acho que exemplos não nos faltam de pessoas que conseguiram vencer a partir de sacrificar alguma coisa da sua vida, né? Sacrificar um pouco do seu tempo para alcançar uma meta. Eu acho que isso é o mais legal de tudo, assim, você conseguir ter prazer no trabalho que você faz é muito legal também. Eu trabalho na Federação Paulista, estou no meu 9º ano, cara, eu tenho muito prazer de vir trabalhar, de encontrar as pessoas que lá estão e de dar as respostas para as pessoas que nos procuram. Advogado é o cara que consegue solucionar problema, então só chega problema para a gente. Então a gente precisa saber entregar esses resultados para as pessoas. Então assim, dedicação, profissionalização, estudar sempre, estar sempre antenado com as coisas, estar próximo das coisas acontecendo. Então eu vejo que pra gente descansar, a gente assiste futebol na TV, né? Impressionante isso. Incrível. Mas assim, é uma coisa de estar mesmo, de levar com você que é possível sempre você superar as suas dificuldades a partir do que você tem dentro de você para você desenvolver e passar a entregar soluções para as outras pessoas. Acho que esse é o mais legal de tudo. Poxa, que episódio maravilhoso, fantástico, sensacional. E só existe o podcast porque tem pessoas que acreditam no nosso projeto, e sem essas pessoas nós não estaríamos aqui também.
eu sempre passo a bola pro artilheiro, né? Que o artilheiro que Faz sabe muito fazer... Você tá na assistência, pô, tá Eu bom tô- demais. Só tô ali assistindo. Tá bem próximo. Aham. A gente é um time homogêneo aqui, a gente tá muito bem entrosado, Entrosado. né? Mas antes de eu entrar nesse assunto que é muito importante, a gente agradece os nossos parceiros. Eu queria agradecer você, Gustavo. Muito obrigado por se dispor, dedicar esse tempo, de horas, pegar trânsito, de vir para cá, para entregar esse conteúdo riquíssimo. Agradecer o Reinaldo, agradecer o Mauro, a Federação Paulista pelos brindes. Aqui os nossos convidados recebem brindes e é dificilmente um convidado vem e entrega um brinde para nós, né? Aconteceu no episódio passado, Sim. né, que nós recebemos, mas e agora aconteceu com você. Muito obrigado, sem sombra de dúvidas. Vai ocupar um espaço legal lá, principalmente no meu museu. Aquela inscrição que você me entregou a mim, ela é antiga, vai ser, Legal com demais. certeza eu vou colocar lá no museu, as bolas, tudo. Muito obrigado. Eu queria falar agora dos nossos parceiros aqui. Eu quero falar da Casa Patrício. Casa Patrício, eles são os responsáveis por nos vestir, nos deixar elegante, a uma forma, uma elegância brasileira, mas é claro, com uma alfaiataria sobre medida, aquela linha italiana. Quero agradecer ao Daniel, que é um grande parceiro nosso. Eu acho Tá que ali nos bastidores, ali mas nos bastidores tá nós vamos o- entregar um voucher para você, Gustavo, tá bom? Você com esse voucher você pode ir lá na loja que fica ali em São Paulo e aí você vai escolher uma roupa ali para você Que que legal. melhor te agrada. Muito E obrigado. são pessoas que de fato engrandece cada vez mais o nosso podcast e de uma forma muito bonita e legal. A gente acaba entregando esse voucher para os nossos convidados. Quero falar também aqui dos cafés especiais da família Garcia. Eu sou amante de café, o meu pai era mineiro, tem uma história muito bacana com o café, sempre gostei de muito café. E nós também temos um presente para você, Gustavo. Esse daqui é um café da família Garcia com uma torra média de dois pontos aqui. Na verdade é um café com caramelo e mel, 100% arábica. Eu sempre falo para os nossos convidados que é legal que se você quer realmente saber a procedência do café e se é um café bom, aqui ó, tem um QR Code, você coloca aqui, você vai ver a procedência do café, você vai ver quem é o produtor, enfim. Então esse é um presente para você. Que legal. O café da família Garcia. A gente também agradece aqui os nossos parceiros. Eu quero falar também da Gênesis Açaí. E Gênesis Açaí, que são os nossos parceiros aqui. Eles têm potes de 5 litros e de 10 litros, não só açaí, mas também tem um creme de cupuaçu maravilhoso. Tem um açaí prêmio, que é muito especial, que é muito bom. Se você gosta de açaí, se você gosta de um suco de açaí, você pode bater esse açaí, colocar com banana. É maravilhoso. Então eu queria agradecer o pessoal da Gênesis Açaí, que também faz parte desse podcast, são parceiros nossos aqui. Quero falar também da Prosperity Premium, que é uma loja de presentes, de decorações e pedras e joias em pedras preciosas. Então, você também pode acessar o Instagram de cada um desses parceiros que a gente tem aqui, ver onde é que fica e chegar lá na loja física e comprar o seu presente também. Queria agradecer esses parceiros. Estou esquecendo de alguém? Projeto Ricardo Oliveira, São Bom, falar Paulo do e nosso Itapetininga. projeto, né? Eu falei aqui um pouquinho. A gente tem um núcleo aqui na Zona Norte de São Paulo, no Jardim São Paulo, né? E temos o segundo ali em Itapetininga. Alcançamos mais de 300 crianças, nós temos nesses 2 núcleos e alcançamos impactando mais de 15 mil famílias. É um trabalho 100% social, onde nós levamos amor, educação e ensinamos através do esporte, onde eu falo que a coisa menos importante é ensinar as pessoas a chutar bola. Mas é claro que a gente também tem isso, a gente ensina, a gente na prática ali vai ajudando eles, mas a gente quer formar bons cidadãos para servir melhor a sociedade, para que essas crianças possam crescer de maneira saudável através do esporte e encontrar um caminho para a vida no futuro e que, sem sombra de dúvidas, a nossa equipe, os professores e a parte da diretoria ali que fizeram possível isso acontecer, tem uma parte fundamental, importantíssima nisso. Não sou eu que faço sozinho, nós temos uma equipe por trás que nos ajuda. E, por último, Gustavo, eu quero te entregar esse livro,
que eu lancei em 2021. Aí tem algumas histórias que eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai se divertir. Muitas delas você já conhece também, a parte como atleta. Então eu lancei esse livro com a intenção de poder deixar um pedacinho de mim, um pedacinho da minha história na vida das pessoas. Espero que faça sentido para você. Aceito sugestões depois, sei lá, uma pontuação. Ricardo, achei que faltou isso daqui. Não, faltou autógrafo. Achei que faltou isso daqui, eu gostaria que você fizesse. Então não vai faltar mais, pronto, eu vou assinar para você. Por favor. Então, Dr. Carlos, que episódio especial. Sensacional. Ajudou quem está querendo se inserir na área do direito desportivo. Eu falo porque eu também tive minhas dificuldades, eu sei o quanto na época para mim foi difícil, e hoje com várias possibilidades, principalmente na internet, essa pessoa tem uma facilidade maior do que antes. Ajudou os pais, clubes que às vezes dirigentes, enfim, não sabia desse acesso que a federação dá. Então tenho certeza que agregou muito valor as pessoas que estão nos assistindo. Eu lembrei de uma situação aqui que eu queria que você trouxesse para nós essa informação. Para essa menina, essa garota que quer jogar futebol e quer fazer uma peneira, onde ela pode ir para encontrar? Site da Federação Paulista. No site da Federação Paulista, olha aí que legal. No site da Federação Paulista a gente tem, cara, assim, uma transparência absurda. Todas as, por exemplo, qualquer tipo de resolução, qualquer tipo de... Tudo está no site da Federação. Informações diárias das competições realizadas, e quando você tem um projeto específico como é a peneira, é só buscar ali no próprio site da Federação que tem todas as informações. Legal, muito bom. Esse foi o episódio. Falta uma pergunta? É verdade. E eu queria fazer também aquela correção de número que Pode eu falei. fazer a correção então. 36 mil. Eu falei 26, falou errei 26, por 10 mil. 36 mil registros no ano passado. 36 mil. É muita coisa. É muita gente. Antes das saudações finais, sempre tem a última pergunta. Há vida no esporte? Com certeza. Com certeza absoluta. Minha vida é no esporte sem ter jogado bola. Eu faço futebol por escrito dentro da Federação Paulista há 9 anos. Eu costumo falar isso. Mas há muita vida. Empregos indiretos. Teve uma pesquisa, empregos indiretos gerados no Campeonato Paulista desse ano foram 30 mil. Então, são 30 mil pessoas afetadas, pelo menos, pelo Campeonato Paulista de Futebol. Então, há muita vida no esporte. É isso aí. Esse foi o episódio de número 21, com esse convidado mais que especial, o doutor, mestre Gustavo Delbin. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita tudo aquilo que foi entregue aqui, um conteúdo de altíssima qualidade. A gente se vê no próximo episódio do podcast A Vida no Esporte. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.